Que aqui sempre na Torá vai falar de lua nova, tá vendo? Rosh Chodesh, como é escrito aqui em cima. Rosh. BA, aqui Rodesh, né, no caso Rosh, então a lua nova, do terceiro mês. Então, né, na terceira lua nova, ou seja, no terceiro mês que o povo de Israel saiu da onde? Do Egito. Então, eles estavam no terceiro mês, saíram em Nissan, passaram pelo mês de Iá e chegaram no mês de Sivan. E a gente está vendo lá que tem a ver com a palavra Sinai. E aí ele continua aqui, ó. Naqueles dias eles entraram no deserto do Sinai. Aí diz aqui, ó, que Moisés subiu a Deus, né? O Moshe Elá El Ha-Elohim, vai cá Elaive, então que ele subiu a Deus e que, né, o chamou do monte dizendo, e Moisés subiu a Deus e Adonai o chamou do monte dizendo, assim dirás à casa de Jacob e declararás aos filhos de Israel. Ele continua. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como os carreguei sobre as asas da água e os trouxe a mim. Olha, ele continua aqui. Agora, pois, se me obedecerdes fielmente e guardardes a minha aliança, né, sereis o meu tesouro pessoal entre todos os povos. Na verdade, toda a terra é minha. Olha como é que funciona aqui, né? Vocês vão ser um tesouro pessoal entre todos os povos, mas, na verdade, toda a terra é minha. Não existe só um povo, mas que quem estuda a Torá vai ser um tesouro especial. Vocês vão ser para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés veio, convocou os anciões do povo e apresentou tudo que Adonai lhe havia ordenado. Todos reunidos responderam com uma só voz, dizendo, tudo que Hashem falou, faremos. E Moisés trouxe de volta o povo a Hashem. Continua. E Adonai disse a Moisés, eu irei a você numa nuvem espessa, para que o povo ouça, quando eu falar com você, assim confiei em mim, confie em você, né, para sempre. Então Moisés relatou a palavra do povo a Israel. Adonai disse a Moisés, vá ao povo e avise para permanecer puro hoje e amanhã, deixe-os lavar a sua roupa, deixe-os estar pronto para o terceiro dia, porque o terceiro dia Hashem descerá à vista do povo sobre o monte Sinai. Aqui é o sexto dia, que é o dia de hoje, né? É o terceiro dia, mas o terceiro dia a partir daquele momento que a palavra estava falando. Então, é o sexto dia, porque hoje a gente está no sexto dia de Sivan. Ele diz aqui, marcarás limite para o povo ao redor, dizendo, cuidado para que não suba a montanha ou toquem em sua orla, para que quem tocar a montanha será morto. Sem ser tocado por ser apedrejado, a pessoa vai ser apedrejada, ou vão jogar ela, ou vão matar qualquer animal ou pessoa, o transgressor não viverá. Quando o chifre do carneiro der um toque longo, eles podem subir a montanha. Moisés desceu da montanha até o povo, advertiu o povo para permanecer puro, e eles lavaram as suas roupas. Aquela questão da mikvê. Ele disse ao povo, estejam prontos para o terceiro dia, os homens entre você não devem se aproximar de uma mulher. Tudo isso é muito importante, tem que ser percebido segundo a Kabbalah. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte, e um sonido muito forte de buzina, e todos que estavam no acampamento tremeram. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, em direção a Deus, e se posicionaram ao pé da montanha. Ora, o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subiu, como a fumaça de um forno, e toda a montanha tremeu violentamente.
o toque da buzina ficou cada vez mais alto, enquanto Moisés falava, Deus lhe respondia com um trovão. Adonai desceu sobre o monte Sinai, no cume da montanha, e Adonai chamou Moisés ao cume da montanha, e Moisés subiu. Disse Moshe, desça e avise o povo para não ir até Adonai para olhar, para que muitos deles não pereçam. Os sacerdotes também que se aproximaram de Adonai devem permanecer puros para que não irrompam contra eles. Mas Moisés disse a Adonai, o povo não pode subir ao monte Sinai porque nos avistaste dizendo, né, eles viram a gente falando, delimita o monte e santifica-o. Então, o povo não vai subir de jeito nenhum. Então, Adonai lhe disse, desce e volta com Araão, mas que os sacerdotes ou os povos não abram caminho para subir, para que Deus não se levante contra eles. E Moisés desceu um monte e falou com eles, aqui no 25. Né? Deixa eu consertar o texto aqui, porque vai até o 26. Entendi muito bem isso, mas aqui só vai até o 25. Muito bem. Então, vamos voltar para o nosso slide, agora que a gente percebeu, e vamos ver uma coisa importante. Né? Vamos ver algo importante. Nós temos aqui a construção do nosso slide. Em primeira mão, a gente já entendeu que existe uma metáfora dentro da Torá. Como que a gente sabe que existe essa metáfora? Através exatamente da questão, né, da gente entender dentro da Torá que tudo que está aqui é um ensino de Torá, um ensino espiritual superior, que vai levar a pessoa a um entendimento e, se Deus permitir, a pessoa ela vai evoluir em relação ao eterno, né? Evoluir em relação ao eterno. A gente tem aqui, para a gente seguir um pouquinho, para entender algumas coisas, a gente vai avançar mais. A gente entendeu essa primeira parte de chegar nesse quinto nível, né? A gente tem 5 mundos, e aí a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mundo, que vai ser todas essas 6 sefirotes, e o quinto mundo. E aí a gente tem 5 vezes 5, que é 25, vezes 5. Né? Então, como cada um desses mundos, eles vão ter 5 mundos dentro dele, então a gente vai fazer a conta dessa forma, 5 vezes 5 vezes 5, que vão dar os 125 degraus definidos aqui por nossa escada. Foi a mesma coisa que aconteceu com Yaakov. Yaakov ele foi estudar na escola de Eber, a gente tem isso codificado dentro da Torá. Ele ficou lá 14 anos estudando, então ele ficou 14 anos compreendendo, estudando a Torá. Não houve nenhuma manifestação espiritual fora do hebraico, fora da realidade da Torá. Então, nós temos a Sefirá, que é chamada, perdão, ia confundir porque ele está vermelha, vamos mudar a cor dessa Sefirote aqui, que é conhecida como Gevurá. Né? Esse Gevurá é uma cor bem, né, bem vermelha, mas uma cor bem um vermelho bem mais fraco. Né? Então, mas aqui a gente sabe que é Gevurá. Olha, vamos então avançar aqui e entender essa questão de Gevurá. Primeiro a gente vai escrever Gevurá. Então a gente tem aqui Gevurá, né? Ó, vamos ver aqui como é que se escreve Gevurá. Eu tenho aqui a palavra Gevurá escrita. Olha, ela é formada de um Gimel, um Beit, um Vav, um Reish e um Re. Assim se escreve a palavra Gevurá. Essa palavra Gevurá, ela vai ter uma grande conotação dentro da nossa Torá. E a gente precisa entender qual é essa conotação que ela vai ter. Então,
Gevurah. Qual a gematria que ela tem? Então, Gevurah vai ter gematria 3 com 2, né? Vão ser 5, mais 6, 11, mais 200, 211, com mais 5, então eu tenho 216. Tenho 216, se eu leio ao contrário, 612, 612. Faltou 1 para 613. Então, o eterno, né? Então, veja. Eu tenho a minha palavra, não é? Eu tenho aqui uma ligação com essa palavra porque eu vou ter um anjo, né, que tem a mesma raiz dessa palavra, que é o anjo Gabriel. Por isso que o anjo Gabriel ele é chamado de o anjo do rigor. Então, eu tenho aqui a palavra Gabriel, tá vendo? Bem similar à palavra que está sendo descrita ali. Vou botar aqui que fica melhor. Ó. Então, eu tenho Gabriel. A raiz da palavra aqui é mesmo. Gavar, a palavra Gabriel. Vamos destacar ela aqui, a parte principal. E aqui eu tenho, tá vendo? Exatamente, ó, Gimel, Vav e o Reish aqui, ó. A palavra Gavar, que vem de Gabriel, não significa que Gabriel está dentro dessa sefirot. Gabriel vai estar aqui em Biná, como a gente vai ver agora. Muito bem. Essa palavra Gavar, que está em destaque aqui, vamos mudar até a cor dela, a gente sempre pode escrever a letra hebraica em qualquer cor. Mas, pelo sistema que eu aprendo, nunca você pode escrever ela em vermelho, que representa exatamente rigor. Né? Em vermelho, em caneta vermelha, você nunca escreva a letra hebraica. Então, aqui, essa palavra, ela significa o quê? Como ela pode ser traduzida no nosso dicionário? Lá vai estar que ela representa homem. Homem. Então, essa é uma palavra que pode ser homem, essa palavra gavar, que vai estar ali no início do nome Gabriel, ela significa homem, ou ela pode significar também galo. Então, veja, o primeiro nível que eu tenho pode ser homem, ou pode ser também galo. Então, veja que incrível. Então, a palavra gavar, ela vai ter uma raiz, ela está no nome Gabriel, e ela pode ser homem, né? Ou ela pode ser galo. E aí você pode ter uma ideia de que quando se vê lá Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro do forno, né? Você tem lá que tinha um anjo que eles falavam que tinha uma imagem de um homem, não tem imagem no mundo espiritual, e aí era um homem que estava lá com eles, ou seja, Gavar, tá vendo? Homem. A questão do homem. Muito bem. Só que no nosso idioma moderno, já os nossos sábios discutiam que, na verdade, a palavra galo não se escrevia dessa forma, mas no idioma moderno ele era escrito dessa forma, como eu vou colocar aqui agora. Ele era chamado de targenol. Então, um reixe, um num, um gimel, e um Vav e um Amid, Targenol. Esse era, a gente sabe que a gente não tem como botar os sinais massoréticos, mas essa era a palavra para galo, que tem a mesma raiz. Vamos mudar a cor aqui, só para a gente ver que eles têm sempre essa raiz. E é por isso que é importante a gente ver as raízes dentro da Torá. A coisa mais importante que tem dentro da Torá é aprender o idioma hebraico. E então a gente vai ter aqui, né, de novo, uma raiz aqui dentro dessa palavra galo, né? Então a gente tem aqui, olha, o Gimel, o Beit e o Reish, exatamente dentro aqui, mas de uma forma
e vai estar desorganizada. Não vai estar da forma que está aqui em cima, tá vendo? Vai faltar o beit aqui embaixo, mas eu tenho um num, né? Então, e aí aqui só está explicando para a gente que a diferença, na verdade, desse sistema para o outro é que a palavra galo, no hebraico moderno, ela é escrita assim. Né? Então, o Talmud vai discutir sobre isso, vai falar sobre essa palavra galo na Torá. Qual é o significado dessa palavra galo? Porque o galo cantou, né, e o galo falou, e era uma representação desse galo. Né? Então, várias vezes na Torá, essa palavra vai estar envolvida em algumas situações. Vamos dar uma olhada em 2 Samuel 1:23. O que ela diz aqui? Ó? Ela diz forte, está vendo? Então, aqui está dizendo que, né, ó, Rolu Meariot Gaveru, ou seja, eram homens fortes, eles eram mais velozes que a águia e eram mais fortes do que os leões, está vendo? A gente tem aqui, ó, a palavra leão, que é o nome do Ari, Ari significa leão, e é o nome de um dos maiores cabalistas que existem, e aí eu tenho um plural aqui, né? Então, eles eram mais rápidos mais fortes do que os leões. Então, veja, a palavra gavá aqui está ligada a homem forte. Agora, nessa questão de ser forte, quer dizer, essa palavra, então, serve para forte também. Vamos ver em Êxodo 17:11. Achamos aqui a palavra, ó. Vegavá, tá vendo? Ó? Vegavá, a gente tem a raiz da palavra, e aqui também em cima, ó, aqui a gente também tem a raiz da palavra. Então, aqui está sendo traduzido como prevalecer. Então, pode ser também essa palavra. Então, sempre que Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, tá vendo? Então, e quando ele baixava a sua mão, Israel, Amaleque prevalecia. Então, as duas palavras de Gavá que nós temos aqui, que quando Moisés levantava a mão, então aqui ele prevalecia, e aqui Amaleque prevalecia. Amaleque é a dúvida. Vamos ver. Se Moshe levanta a mão, então Israel prevalece. Se Moshe não consegue manter a mão levantada, quem vai prevalecer é Amaleque. Em 1 Samuel, já vai ter uma outra descrição para essa palavra. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. A palavra que está sendo descrita é a palavra que tem raiz gavá, por gavê, e a gente, então, vai entendendo como ela funciona. 1 Samuel, no 2, no 9, ela já vai ter outra linguagem. Ela pode significar, primeiro, lembrando, forte, depois prevalecer e depois triunfar. Né? E em 1 Samuel, ela vai estar também de outra forma, como triunfar. Então, aqui no 2:9, a palavra está aqui. Ó. Então, ela já vai estar aqui como uma parte de prevalecer. Outra coisa que a gente está vendo aqui, quem vai prevalecer? O homem, está vendo? Ele vai prevalecer. Ok. Agora que a gente entendeu isso, né, que a gente entendeu essa parte, que essa palavra, né, ela pode significar prevalecer, né, ela também pode ser escrita em hebraico, da mesma forma, um gimel, um beit, um reish, e pode ser lida como gevar, né, prevalecer. Então, o mundo, então, ele, lá no Bava Vrata, o que acontece? Essa palavra, né, significou Gevurá, Gabriel, homem forte. E aí, aqui no Talmud, o Bavri, Yoná, os nossos sábios vão discutir sobre essa palavra. Bavri, Yoná, no 26. No 20, lá no 6, no versículo 6,
vai estar escrito exatamente sobre essa palavra, Gavê. E qual é o significado dela dentro da Torá? Essa palavra, na verdade, lá no Zohar diz, né? Qual é a pergunta? Por que que usa essa palavra? Né? Porque da onde vem essa palavra? O Zohar fala que quando está amanhecendo, né, uma luz sai e encontra o galo. O galo, né, ele vai ser chamado aqui e vai se perguntar o que é o canto desse galo. Muitas pessoas, ao lerem um texto, vão imaginar que o canto do galo é como se tivesse um galinho aqui cantando a todo vapor, ou seja, o canto do galo realmente representa o galinho cantando lá de manhã e etc. E essa é a ideia que a gente realmente tem, né? Toda vez que se fala da palavra galo, a gente tem essa noção de que está falando de um galo realmente, que um galo vai cantar, mas a gente já viu que a nossa conversa está ficando diferente e vai ficar muito diferente. Então, vejam só. Aqui a gente tem um galinho, né? A gente já viu que a palavra galo é mal interpretada, porque, na verdade, no hebraico moderno, a gente tem um galo diferente, e que essa palavra gavê, ela está ligada à questão de uma luz que sai e vai incomodar o galo, e esse galo ele vai cantar por causa dessa luz. É o que o Zohar fala na Parashá Ler Lerá. Então, quer dizer que essa questão da palavra galo, que está ligada a gavê, ela está, então, falando sobre isso, né? E, então, a gente entendeu que a palavra galo não é muito bem a palavra gavê, mas a palavra galo, nossos sábios que falam que é exatamente tarenegol. Então, tarenegol, lembre só dessa palavra, tarenegol. Toda vez que você quiser falar galo em hebraico, é a palavra que está sendo descrita ali. Então, isso quer dizer que eles têm que entender o que é essa palavra galo dentro da nossa Torá. A gente já descobriu que o que provoca o canto do galo é o quê, gente? O canto do galo ele é provocado pela luz que sai de onde? De Gevurá, que é aqui a nossa Sefirote, que é a Sefirote do julgamento. Então, o canto sai de lá, o galo vai se assustar e ele vai, então, começar a cantar. A gente viu que essa palavra também, gavê, ela significa também homem, não é? Quando nós partimos, então, para o hebraico, a questão do galo, no arameu, a gente vai ter a seguinte palavra. A gente vai ter uma palavra que se destaca dentro dessa questão que a gente vai falar, que é cará yeverá, ou cará gavrá. Veja só, a gente tem aqui essa palavra que significa, a gente já sabe, não é? O canto do galo. Então, veja, a gente está falando em arameu, está discutindo o texto em arameu, e ele quer dizer que é o canto do galo, né? Esse canto do galo, ele vai trazer, então, que será que esse galo cantava muito bem? Será que ele não cantava bem? E será que isso tem a ver? Vamos descobrir isso agora, vamos descobrir como realmente a Torá fala para nós, para que nós possamos ter essa elevação dentro da nossa mente. Veja, então aqui a gente sabe que não tem como a gente botar o sinal maçorético, mas aqui mesmo sem sinal maçorético, eu vou falar o som aqui da palavra, então, cará, gavrá. Então, vamos escrever em português também. Então, quando eu tenho aqui essa palavra cará, gravar, está falando que alguém vai cantar. Esse cará, gravar, e que vai aqui, né,
Primeiramente, vai servir como um elemento, se você olha de uma forma poética, como um galo. Ele vai significar o canto de um galo, poeticamente falando. Mas isso significa que era um homem que cantava. Mas não era, como a gente viu, não era jamais a questão de um homem cantando. Não era isso que estava falando. Mas hoje a gente vê que algumas questões elas vão ser resolvidas assim. Vamos lá. Então eu tenho a palavra gravar, que é um galo ou um homem cantando. Poeticamente é um galo, né? No sentido poético é um galo, mas na verdade é um homem que canta. A gente já viu que dentro dessa raiz dessa palavra a gente tem então alguns modos de entender essa palavra. A primeira que a gente viu foi a própria palavra gevurá. Vamos lá, então vamos escrever aqui a palavra gevurá, e agora sim com beit, peixe e o rei. E a gente já viu a gematria dela. Tem uma palavra gevurá. A segunda palavra que a gente viu foi a própria palavra Gabriel. Então, Gabriel é escrito dessa forma, e a gente também viu a palavra Gabriel. A gente pula mais um pouquinho, e aí a gente viu a palavra, né, galo cantor, que é essa palavra que está aqui em cima. Vamos pegar ela aqui, vamos botar aqui, vamos copiar e vamos botar ela dentro do nosso texto ali, que é a primeira opção era a Gevurá, que era a Sefirá, o Cará gravar, que é o canto desse galo, poeticamente falando, o canto de um homem que muitas vezes a gente vai imaginar que é aquele canto, que a gente vai para um lugar, vai se emocionar, e que aí tudo vai mudar. A gente chorou um pouquinho, né? Então a gente se emocionou muito, e aquilo ali vai fazer a gente mudar a nossa vida. Eu chorei e mudei. Pensou? Se fosse assim, ia ser muito bom, né? E aí também tem a palavra gavor, que a gente viu, né? Nessa palavra gavor, ela também significa homem, homem forte. Então vamos botar a palavra gavor aqui, ó. Gavor, homem forte. Quer dizer então que toda essa história, né? Toda essa história que existe está levando a gente a uma volta somente em toda a Torá, somente com a palavra forte. Quer dizer, olha que coisa incrível. Então, vamos lá, vamos escrever a palavra gavor. E aí agora a gente tem aqui que esse gavor é um homem forte. E a gente vai ter exatamente essas quatro formas, né? E dentro dessas formas, a gente vai entender que, então, todas essas palavras têm a mesma raiz gavá. Mas, Morel, o senhor está muito repetitivo, né? A gente vai entender o porquê da repetição. A repetição faz com que vocês aprendam, por isso que eu sou repetitivo. Quanto mais eu repito, mais fica anexado à mente de vocês. Por isso que várias vezes na nossa aula vocês vão ver eu falar uma coisa várias vezes e é intencional. Muito bem. Então, mais uma vez, a gente tem a palavra gavê, que vai gerar a palavra gevurá, que vem da palavra gevurá, que vem da palavra que vai gerar a palavra Gavriel, depois cará, gravá, e finalmente o homem forte. Todas essas questões, elas são discutidas dentro da própria Torá. Então, é um homem, quando a gente vê, então, que a gente vai ter uma questão muito profunda digitada aqui, porque vai ter um galo, e esse galo ele vai ter que cantar e ele vai ter que chamar as pessoas.
E essas pessoas, elas terão que ser chamadas dentro desse sistema. Agora, a palavra gavar também quer dizer homem. Em alguns sentidos, sim. Mas existem algumas formas de se escrever a palavra homem em hebraico. A palavra que nós conhecemos e todos conhecem é a palavra Adão, não é? Adão, a gente sempre vê se falar de Adão, então a gente sabe que uma das formas de se escrever Adão é usando homem, né? É usando a palavra Adão. Então, Adão é descrito dentro da Torá como homem. E existem 4 formas de falar do homem dentro da Torá. Adão, veja, um Aleph, um Dalet e um Mem final. Então, eu tenho a palavra Adão. Outra forma que a gente tem de escrever homem é a palavra Ish, que é formada de um Yud, um Aleph e um Shin. Então, essa é uma outra forma. Não sei se vocês estão enxergando aí. Se vocês não estiverem enxergando, é só me avisar que eu aumento aqui para vocês. Vejam a palavra Ish. Então, essa é mais uma forma. Eu tenho uma outra forma de escrever a palavra homem, e essa palavra homem, ela é escrita como Enosh. Então, um Aleph, um Nun. Então, deixa eu... Enosh. Então, veja. Enosh é uma outra forma de escrever. Faltou um Vav aqui no meio. Tá vendo? Um Vav aqui no meio. E aí, o que acontece? Agora sim eu tenho a palavra Enosh. Essa palavra Enosh, né? A primeira é Adão, que vai ser o homem, Ish, como é escrevido Adão, e a palavra Enosh, ela significa homem também, mas ela significa débil, enfermo, um homem bem machucado, né? Então ela significa isso. A gente agora tem a palavra Enosh, a 4ª forma de escrever um nome homem na Torá, ou no Taná, é Gavor. Ou seja, eu tenho um Gimel, um Beit, um Vav e um Reis. Então, veja, eu tenho a palavra Gavor. 4 formas como a gente vai identificar o homem. E essa última forma é o homem forte, que está aqui, ó, em Gevurá, está em Gabriel, tudo descrito dessa forma. Muito bem. Então, a gente sabe, né, que os sábios, eles chamam aquele homem que vai ser, esse que vai ser o cantor, aqui, tá vendo? Ele vai ser o Karagavrá, eles chamam esse homem, esse sacerdote, de Gavini. Vamos escrever aqui, olha. Então, eles chamam esse homem de Gavini, por quê? Esse Gavini, a gente vai ver agora lá no livro de Ezequiel, no 3. Vamos olhar lá. Então, ele é chamado o homem que acorda todo mundo, que ele é o cantor, ele é chamado de Gavini. Qual é o papel dele? Acordar todo mundo, não é? Todo mundo, para todo mundo poder estudar, ir para o templo. Então, ele tinha essa responsabilidade. Então, está aqui, ó, tá vendo? O nome é Gavini, que a gente vê que tem, né, a raiz aqui dentro do Gimel e do próprio Vav, do Beit, ou Veit, nesse caso. Então, esse homem, ele era muito especial. E ele começou a ser chamado desse nome aqui, ó, Hagavê. Ele começou a ser chamado de Hagavê, porque ele tinha esse título e ele tinha que ser um homem muito forte. Por quê? Porque senão ele não tinha como acordar as pessoas para estudar a Torá. Imagine só, você naquele sono bem maravilhoso, chega um cantor na sua janela
e ele tem que acordar você. Você vira para um lado, vira para o outro, pensa, eu não vou acordar hoje. Hoje eu não acordo de jeito nenhum, não tem nada que me tire dessa cama. Amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho as minhas responsabilidades, e aí a nossa consciência toma conta de não, para que isso é uma grande bobagem. E não vou, jamais, né? Poxa, é muito bom dormir. E a pessoa vira para lá, vira para cá, tenta acordar, não consegue. Uma hora o celular não desperta, ou desperta, a pessoa não acorda. E aí, por incrível que pareça, vira para cá, vira para lá, tenta levantar. Não, a consciência, o lado negativo vence. E aí a pessoa no outro dia não conseguiu levantar para estudar a Torá. Quer dizer, o Gavini não conseguiu fazer seu papel. Então, ele tinha que fazer esse papel, ele tinha que né, cantar, lembra do Atalaia, que ficava sobre o muro, cantava em Israel, cantava em Jerusalém, ele tinha esse papel incrível de fazer as pessoas entenderem, não é? Elas tinham que acordar naquele horário, não tinha saída, não tinha como as pessoas fugirem desse processo. Isso é um processo espiritual da Torá. Não é eu que escolho, né? Quem dera, se eu pudesse escolher, a gente escolheria que a gente podia dormir o dia todo, não é verdade? Então, veja só. Então, esse trabalho é um trabalho da Torá e é um trabalho que a gente não pode escolher. É um trabalho muito, muito especial.